Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: uma pessoa muito amada me chamou para ser fiador dela na compra de uma casa e não sei o que responder. Eu disse que ia pensar, porém, só vi na Bíblia versos que parecem proibir o crente de ser fiador. Pode me ajudar a entender o que realmente a Bíblia ensina sobre isso? E estarei em pecado ou em risco sendo fiador de alguém? Muito obrigado, querido irmão, por dividir essa angústia, né? Inclusive, eu também já até passei por esse tipo de angústia. E hoje eu vou poder dividir um pouquinho dessa experiência, analisando dentro da Bíblia e analisando também algumas opiniões a respeito dessa questão. Você que me assiste agora, tem dúvidas também da Palavra de Deus? Aproveita, embaixo desse vídeo nos comentários você pode colocar a sua dúvida e nós selecionamos dúvidas aqui toda semana e tem vídeo novo no canal de segunda a sexta às 15 horas. E por isso você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, é tudo gratuito, você se inscreve e passa por aqui sempre que você tem vídeos novos para assistir, além de já termos uma biblioteca com mais de 600 estudos, todos gratuitos para você estudar aqui no nosso canal. Então, faça parte da nossa comunidade. Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e meu trabalho já tem mais de 15 anos, então é um trabalho de muita seriedade que você pode confiar aqui, passando para você estudos da Bíblia sem linguagem complicada, com o objetivo de aprofundarmos cada vez mais. Vamos à minha lousa de explicações e entender desse tema, e se você gostar, você deixa o seu like como uma forma de gratidão por tudo que nós estamos fazendo, pelo esforço de trazer para você aqui muito conteúdo. E claro, deixa o seu comentário para sabermos a sua opinião e crescermos juntos. Vamos lá então aprender esse tema. Então vamos lá, texto na tela. Já vamos começar com um texto bem negativo, Provérbios 17:18, que diz o seguinte: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Bom, muita gente se confunde achando o seguinte: olha, a Bíblia proíbe totalmente alguém de ser fiador. Mas veja o seguinte, quando somos convidados para ser fiador de alguém, em alguma questão ali de aluguel ou de compra, e quando abrimos a palavra de Deus para ver sobre essa questão, acabamos por ficar um pouco confusos. Por quê? A Bíblia parece mostrar para a gente que quem é fiador de alguém é alguém sem sabedoria, conforme nós vimos aqui no versículo. Mas pense comigo, ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina a ajudar o próximo nas suas dificuldades, não é mesmo? Então veja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o meu pai ou a minha mãe, eles estão precisando muito que eu seja fiador para que eles possam alugar uma casa ou até mesmo comprar a casa própria deles. Mesmo assim, será um erro da minha parte ajudá-los? Percebe como fica difícil a questão? Não é simplesmente uma questão de sim ou uma questão de não. Nós ficamos então com aquela dificuldade de o que responder a pessoas que pedem isso e muitas vezes pessoas que amamos muito e queremos ajudar. Como agir? Também, vou explicar aqui, quando nós mesmos precisamos pedir para alguém ser fiador, seria correto da nossa parte colocar alguém nessa situação? Nós vamos entender os conceitos bíblicos sobre esse tema e entender se a Bíblia proíbe o crente de ser fiador e também o crente de pedir para alguém ser seu fiador em algum negócio. Então, como que vai funcionar o estudo de hoje? Eu vou explicar alguns conceitos. Depois a gente vai explicar o que a Bíblia diz analisando pelo menos 3 versículos. E no final eu quero falar para você, se alguém chegar em você, como que você pode reagir a essa questão, caso você queira ou caso você não queira ser fiador. Então fica até o final para você entender todo o conceito. Isso vai te ajudar em algum momento da sua vida e pode ser também uma oportunidade para você encaminhar para alguém que está nessa situação. Vamos começar então relembrando um pouquinho do conceito. Para que as pessoas precisam de fiador? Por que existe essa exigência? Muita gente às vezes não sabe muito bem por que e como que funciona isso. Antes de te explicar isso, você já conhece um material incrível de estudos que nós preparamos para você? Para você que gosta de e-books, ou seja, livros digitais, eu preparei esse material que é o Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia.
mais de 600 páginas em formato tipo A4 e mais de 300 perguntas da Bíblia já respondidas, todas reunidas em um único material para que você possa consultar, estudar. Ali temos o texto com versículos bíblicos. Olha, tá muito maravilhoso esse material. Se você quiser conhecer mais detalhes, embaixo desse vídeo tem a área de comentários. Clique sobre ela na tela que vai abrir. No primeiro comentário fixado temos ali um link onde você pode ali ser encaminhado para a nossa página. Esse é o material que nós utilizamos para ajudar missionários e ao mesmo tempo você estuda a Bíblia extremamente acessível. Então, antes de entrarmos na análise do que a Bíblia diz mais claramente sobre esse assunto, é sempre bom lembrar o que significa essa questão de ser fiador de uma pessoa. Segundo o dicionário Michaelis Online, ele diz o seguinte: o fiador é a pessoa que abona outra, responsabilizando-se pelo cumprimento de sua obrigação ou dever, o que possui bens para suprir a falta de pagamento pelo devedor. Então, observe bem que os bens do fiador, eles servem então como uma garantia para que, caso a outra pessoa não seja correta no pagamento, esses bens então serão utilizados para este pagamento. Como vimos, o fiador deverá garantir com os seus bens o pagamento de alguma obrigação, caso a pessoa que fez o contrato não o honre. Queridos, você consegue perceber o perigo disso? Na prática, se a pessoa não pagar, quem deverá pagar é o fiador. Então nós já percebemos logo de cara que é algo extremamente arriscado. Porém, a pergunta que fica é o seguinte: a Bíblia proíbe o crente de fazer ou de ser fiador em todos os casos? Ou existe algum caso, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, pessoas de extrema confiança, eu posso ser fiador deles? Ou existe uma proibição total em todos os casos? Você vai se surpreender, mas na realidade a Bíblia não proíbe você de ser fiador. Mas, presbítero, o primeiro versículo que você leu fala que a pessoa é falto de senso se ela é fiador. Veja, a Bíblia não tem versos em forma de mandamentos proibindo essa prática ao servo de Deus. Por exemplo, você não vai encontrar lá nos 10 mandamentos um mandamento: não serás fiador, ok? Então isso não tem dentro da Bíblia. Mas isso não significa que a Bíblia incentive esta prática. É bem importante a gente entender essa diferença. Eu vou te dar um exemplo para que isso fique bastante claro na sua mente. Veja, por exemplo, a Bíblia não proíbe também o consumo de bebida alcoólica. Concorda comigo? A Bíblia proíbe o quê? A embriaguez. Mas a Bíblia não é contrária a qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica. Mas, porém, entretanto, a Bíblia dá diversos versículos, diversos conselhos sobre o risco de você utilizar bebida alcoólica. Então veja, não é uma proibição, mas é ali conselhos que vão te ensinar a ser mais sábio para lidar com essa situação. Conselhos para se afastar desse perigo para a sua vida. Então é bem importante você entender isso, para que na última parte, onde nós vamos avaliar o que responder, você tenha ali o que responder com base correta dentro da Bíblia Sagrada. Agora vamos analisar juntos o que a Bíblia ensina sobre ser fiador. Isso aqui vai servir de base para a sua reflexão e decisão. A primeira coisa que a Bíblia ensina sobre ser fiador é que fazer isso é abrir a porta para o sofrimento de muitos males na sua vida. Observe bem o texto que está em Provérbios capítulo 11, versículo 15, que explica da seguinte forma: quem fica por fiador de outra pessoa sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Olha que interessante. Esse Provérbios, então, ele vai explicar para a gente, observe que ele não tem uma proibição,
mas ele tem aqui um alerta. Então o sábio, possivelmente, ele já viu muita gente sofrendo por conta disso. E ele explica ali que não é um bom negócio, é melhor fugir. E a ideia, eu gosto muito dessa palavra fugir, que é justamente uma ideia de você sair de perto, de você abandonar aquela ideia. Então a Bíblia considera primeiramente um risco muito grande assumir uma responsabilidade desse tipo. E atrela, a Bíblia coloca junto com o ser fiador justamente a possibilidade altíssima de sofrer males. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ser fiador é uma atitude de tolo, de alguém sem sabedoria. Sabemos que o tolo é justamente o contrário do sábio. Agora veja Provérbios 17, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo, ou seja, assume um compromisso sem refletir, não age com sabedoria fazendo isso. Então a Bíblia considera um compromisso arriscado demais para a sua vida e que, se a pessoa pensar bem, ela não vai assumir. Ela só vai assumir esse compromisso de fato se ela não pensar direito nessa questão. E aí, sem refletir e sem pensar, o sábio então considera que a pessoa está tomando uma atitude tola, sem sabedoria. Em terceiro lugar, a Bíblia vai lembrar que ser fiador é colocar em risco os seus bens mais básicos de sobrevivência. Provérbios capítulo 20, versículo 16 diz o seguinte: tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Então observe o seguinte, primeiro ele fala aqui de tomar a roupa, ou seja, você está correndo o risco de perder até mesmo aquilo que é mais básico. E aqui ele fala até de escravidão, que era muito comum naquele tempo. Por exemplo, a pessoa que não tinha como pagar a dívida, ela tinha que se oferecer como escravo. Então veja que tome por penhor a pessoa que se obriga por estrangeiros. Ou seja, Provérbios estabelece aqui que a pessoa está se colocando numa posição de escravidão e arriscando perder aquilo que é mais essencial para a sua vida e, obviamente, para a sua família. Então a Bíblia considera que o fiador coloca sua sobrevivência nas mãos de outros, e isso pode desestabilizar as coisas mais básicas da sua vida. E pensa comigo em uma pessoa, por exemplo, que faz isso e ela tem família. Um homem que faz isso e ele tem esposa, tem filhos. Olha como que multiplica os riscos a respeito dessa questão. Ou uma esposa que faz isso e também tem filhos e esposo. Assim, fica claro que a Bíblia não proíbe de sermos fiadores, mas não vê com bons olhos essa prática. No final das contas, claro, a decisão vai ser sempre de cada um. O que vale ressaltar é que não são poucas as histórias de pessoas que trouxeram sobre si e sobre a sua família extremas dificuldades. Irmãos, eu conheço pessoas que passaram coisas terríveis por conta de ser fiador, sofrimentos grandes ao aderir sem pensar a tal compromisso. Tá, presbítero, mas alguém me pediu e agora eu não consigo dizer não, eu não sei o que falar. Eu vou refletir sobre isso com você. Então eu fui chamado para ser fiador, o que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, claro, se você decidiu que tem que ser fiador, aí não vai ter nenhum problema em si com a pessoa. Caso você decidir, olha, eu não quero ser fiador, eu entendo que eu não posso, eu só tenho um bem, eu não posso colocar ele em risco. Primeiro, não invente desculpas ou mentiras para a pessoa. Ou seja, seja verdadeiro, apenas esclareça para a pessoa as suas convicções, aquilo que você pensa sobre o assunto. E claro, você pode também explicar que a Bíblia explica que não é muito sábio fazer isso, colocar tamanho risco sobre a sua família. E também é muito importante, muita gente não faz isso, sempre converse com sua família, caso surgir um pedido como esse.
pois é uma decisão que, se tomada, compromete a todos. Inclusive, uma dica muito boa é conversar com a sua família e, caso a família decida que não, você pode levar isso como uma decisão não pessoal, mas da família. Olha, a minha família, minha esposa, meus filhos, nós conversamos e no momento nós não temos condições de atender a esse pedido. Esclareça para a pessoa suas convicções, o que você pensa sobre o assunto e o que a Bíblia diz. Claro, a decisão da sua família está ali em primeiro lugar. Você deve segui-la sempre. E esclareça também que não é uma questão de desconfiar da honestidade da pessoa, mas é uma questão de proteção do seu lar e da sua vida financeira. No final das contas, você ainda pode explicar para a pessoa, caso ela não saiba, que existem hoje outras alternativas no nosso mercado, que são seguros, depósitos antecipados, que podem substituir até mesmo a necessidade desse fiador. Essa é uma das formas também, hoje em dia, de se lidar com esse problema. Por fim, não tenha medo de ser mal interpretado, pois sua primeira missão sempre é com a sua família e depois, se possível, ajudar os outros. É claro que se a questão for dentro da sua própria família, um pai ou uma mãe, aí você tem que considerar todas as variações e se preparar também caso haja algum problema. Agora, caso você tenha vários bens, por exemplo, você tem duas, três casas, aí o risco acaba sendo um pouco mais diluído, te dando maior capacidade se quiser ajudar. Porém, sempre pense que há risco de perder o que você conseguiu com muito suor. Conforme nós vemos na experiência bíblica do sábio, a chance de dar errado é bastante grande. Então, sempre pense muito bem. Vou deixar para você aqui agora mais um vídeo para o seu crescimento. Você acha que alguém pode alongar ou diminuir a vida na Terra por causa de suas ações? Ou a gente morre no dia determinado exatamente por Deus, não importa o que façamos? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.